Lá, hoje a gente vai mergulhar num material que, assim, à primeira vista pode parecer um pouco intimidador, sabe? Um trecho do Código Penal brasileiro. Exatamente. E o interessante é que o direito penal é onde uma sociedade desenha, digamos, suas linhas vermelhas. A boa. É onde ela diz, isso aqui é tão importante para nós que se você cruzar essa linha, não é só uma questão de pagar uma indenização. É um crime contra todos nós. E a linha vermelha que a gente vai analisar hoje é a que protege a família. Estamos com o título 7º do Código, dos crimes contra a família. A nossa missão aqui é entender o que a lei considera tão sagrado na estrutura familiar, a ponto de usar sua ferramenta mais poderosa, né, a punição criminal, para protegê-la. Isso. Vamos falar de casamento, de identidade, de sustento, temas que tocam a vida de todo mundo. E a gente vai ver que esse texto, apesar de antigo em algumas partes, funciona como um espelho. Ele reflete os valores, as ansiedades da sociedade sobre o que significa formar e manter uma família. Não é só um conjunto de regras, é uma declaração de princípios, sabe? Sobre a base da nossa organização social. Certo, vamos começar pelo começo de tudo, pelo menos na visão da lei, o casamento. O primeiro capítulo trata dos crimes contra o casamento, e o mais famoso é, claro, a bigamia. Isso parece coisa de novela, mas acontece na vida real a ponto de precisar de um artigo no Código Penal. Olha, acontece mais do que se imagina, embora de formas diferentes hoje em dia. O artigo 235 é muito direto. É crime contrair um novo casamento quando você já é legalmente casado. Nossa, e a pena não é brincadeira. Vai de 2 a 6 anos de reclusão. Mas o fascinante é o que está por trás disso. A lei não está só punindo uma mentira entre duas pessoas. Ela está defendendo com unhas e dentes um modelo específico de família, a monogâmica. Ah, entendi. Para o Estado, o casamento é uma instituição pública. E a regra número 1 é um de cada vez. E a lei não para em quem já é casado, né? O texto diz que a pessoa solteira que casa com alguém sabendo da situação também é punida. Também é. É como se fosse cúmplice do ataque a essa instituição. Exatamente. E o interessante é que, embora a bigamia pareça algo do passado, os tribunais ainda lidam com isso. Muitas vezes em casos mais complexos, envolvendo, sei lá, uniões estáveis não formalizadas ao lado de casamentos oficiais. A lei penal aqui, com sua rigidez, entra em conflito com uma realidade social que se tornou muito mais fluida, né? Mas a mensagem do código permanece a mesma. A estrutura oficial e monogâmica tem a proteção máxima. Entendi. E além da bigamia, parece que a lei se preocupa muito com a fraude, com a honestidade dentro do ato de casar. Não é só sobre casar com mais de uma pessoa, mas sobre casar enganando. Isso. Você pegou o ponto central do resto do capítulo. A lei cria uma espécie de escudo protetor ao redor do casamento. Por exemplo, existe o crime de induzimento a erro essencial. Parece complicado. Parece, mas a ideia é simples. É crime casar escondendo algo tão fundamental que, se a outra pessoa soubesse, ela jamais teria aceitado. Pense em alguém que esconde uma condenação criminal por um crime grave ou uma doença contagiosa e incurável. Nossa. A lei está dizendo que o sim no altar precisa ser baseado na verdade. Então a lei protege não só a estrutura um com um, mas também a qualidade desse consentimento. Perfeito. E essa proteção vai a extremos que parecem de filme, de verdade. A lei criminaliza quem finge ser uma autoridade, tipo um juiz de paz, para celebrar um casamento falso. Não acredito! E também pune quem simula toda a cerimônia, talvez para enganar alguém e obter alguma vantagem. O Estado está protegendo a forma e o fundo. A forma ao punir quem simula o ritual e o fundo ao punir a bigamia e o engano. É uma defesa completa da santidade legal do casamento. Saindo do casamento e entrando em algo talvez ainda mais fundamental, a nossa identidade. Quem a gente é no papel. O capítulo seguinte trata dos crimes contra o estado de filiação. E aqui os temas ficam pesadíssimos. Sem dúvida. Agora a gente está falando do direito mais básico de qualquer pessoa. O direito de saber de onde veio, de ter sua identidade registrada corretamente. Violar isso é atacar a própria existência civil de um indivíduo.
A lei fala em coisas como registrar um nascimento que nunca aconteceu, ou, o que é ainda mais chocante, o artigo 242, que descreve o ato de dar parto alheio como próprio. Quer dizer, pegar o bebê de outra pessoa e registrar como se fosse seu, ou até ocultar ou trocar um recém-nascido na maternidade. Isso é material de pesadelo. É gravíssimo, porque corrompe a base de tudo, que é o registro civil. É a partir desse registro que você se torna um cidadão com direitos e deveres. Mas é justamente nesse artigo, que trata de um crime tão sério, que o Código Penal nos apresenta uma de suas maiores reviravoltas filosóficas. Espera um pouco. Como assim? A lei basicamente cria uma brecha para um crime tão sério se a intenção for boa? O que a lei considera um motivo de reconhecida nobreza? Essa é a grande questão, e é onde a lei demonstra uma rara flexibilidade. Conectando com o mundo real, estamos falando do que ficou conhecido popularmente como adoção à brasileira. Claro, imagina a situação. Uma jovem não tem condições de criar o filho e o entrega para um casal de vizinhos que não pode ter filhos e sonha com uma criança. Em vez de passar pelo processo legal de adoção, que pode ser longo e burocrático, esse casal vai ao cartório e registra o bebê como seu filho biológico. Certo. Pela letra fria da lei, eles cometeram um crime grave. Certo, eles mentiram num documento público e burlaram a fila de adoção. Exatamente. Mas o parágrafo único diz: se o juiz olhar para essa situação e entender que o motivo foi nobre, ou seja, proteger a criança do abandono, dar a ela um lar, amor, cuidado, a pena pode ser drasticamente reduzida ou até mesmo perdoada. Uau! É um momento fascinante em que o Código Penal, geralmente tão focado no ato em si, para e pergunta: por que você fez isso? A lei reconhece que por trás de um ato ilegal pode haver uma motivação profundamente humana e compassiva. Isso cria um dilema gigantesco para o juiz, imagino. De um lado, a necessidade de proteger o sistema de adoção, do outro, a realidade de uma criança que foi de fato amparada. É um dos maiores dilemas do direito de família. O juiz precisa pesar o ato ilegal contra o bem-estar da criança. E na maioria dos casos, quando fica provado que a criança está bem cuidada e que o laço de afeto é real, a nobreza do motivo prevalece. É a lei admitindo que às vezes a vida é mais complexa do que as regras que a gente cria para ela. Essa ideia de proteger os vulneráveis me leva direto para o próximo ponto: a obrigação de cuidar da família no dia a dia. O capítulo sobre os crimes contra a assistência familiar parece ser o mais prático, né? O que a gente mais vê nos jornais. Sim, aqui a gente sai do campo da identidade e da formalidade e entra na sobrevivência, no cuidado material e diário. E o crime principal aqui é o de abandono material, o artigo 244. Basicamente, deixar de garantir o sustento do cônjuge, do filho menor de 18 anos ou dos pais idosos. E o texto é explícito ao incluir a falta de pagamento de pensão alimentícia. Isso é algo que afeta milhões de famílias. E é crucial entender por que isso é um crime e não apenas uma dívida civil. Quando alguém deixa de pagar a pensão, não está apenas descumprindo um acordo financeiro, está negando a uma criança ou a um dependente o direito básico à subsistência: comida, moradia, saúde. É verdade. O Estado vê isso como uma ofensa tão grave à dignidade humana e à estrutura familiar que a eleva ao status de crime, com pena de prisão. E a lei parece tentar se antecipar aos espertinhos. Tem um parágrafo que diz que comete o mesmo crime quem, por exemplo, abandona o emprego de propósito ou usa outros truques só para não ter que pagar a pensão. Exato. A lei tenta fechar as brechas. A mensagem é clara. O dever de sustento é uma responsabilidade fundamental e o Estado vai usar a força do direito penal para garanti-lo. Não é uma opção, é uma obrigação legal e moral. E a omissão tem consequências severas. Mas a ideia de assistência na lei não para no dinheiro, certo? Eu vi o artigo que me surpreendeu muito, o 246, que fala em abandono intelectual. Quer dizer que o Estado pode te processar por não matricular seu filho na escola? Pode. A pena é muito mais leve, geralmente uma multa, mas a existência desse crime é profundamente significativa. Mostra que a concepção de assistência da lei vai além do financeiro. O Estado está dizendo: sua obrigação como pai ou mãe não é só alimentar e vestir.
Também garantir o desenvolvimento educacional mínimo do seu filho. Faz sentido. Imagina a situação. Uma criança de 8 anos simplesmente para de ir à escola. Os pais não se importam. Para a lei, isso não é só um problema para o conselho tutelar, é um ilícito penal. É o Estado estabelecendo que a educação primária não é opcional. E tem mais, né? A lei também fala de um abandono oral. Proibir que os filhos frequentem lugares como casas de jogo ou convivam com pessoas de má vida. Isso soa um pouco datado, não? Sim, a linguagem do artigo 247 certamente reflete os valores da década de 1940, quando o código foi escrito. O termo má vida é vago e hoje seria interpretado com muito cuidado por um juiz. Mas, se a gente conectar os pontos, a gente vê a lógica. A lei tentou criar um tripé de proteção. Ah, boa, um tripé. Isso, a assistência material com a comida, a intelectual com a escola e a moral com um ambiente seguro. É uma visão bem completa, ainda que com uma linguagem envelhecida, do que o Estado entendia como o dever integral dos pais. Falamos sobre sustento, educação, ambiente. Mas e quando a própria autoridade dos pais entra em conflito? Por exemplo, num divórcio complicado, onde a guarda dos filhos vira uma arma de guerra. A lei trata disso? Trata, e de forma bem rigorosa. É o último capítulo que temos em mãos sobre o pátrio poder, tutela e curatela. O foco aqui é proteger a autoridade legal de quem tem a guarda de uma criança ou de uma pessoa incapaz. O crime principal é o de subtração de incapazes. Tirar um menor de idade do poder de quem tem a guarda legal. Mas o detalhe que me pareceu realmente contraintuitivo está num dos parágrafos. Ele diz que o próprio pai ou a própria mãe podem cometer esse crime. Isso é chocante. Quer dizer que um pai pode ser legalmente acusado de sequestrar o próprio filho? Pode, e acontece. Esse é um ponto que gera muita confusão, mas é juridicamente muito claro. Vamos pensar num caso prático para ficar mais fácil. Vamos. Um casal se divorcia e a mãe consegue na justiça a guarda unilateral do filho. O pai, inconformado, aproveita o fim de semana de visita para fugir com a criança para outro estado sem autorização. Legalmente, ele cometeu o crime de subtração de incapazes. Mesmo sendo pai biológico. Mesmo sendo pai biológico. O que está em jogo aqui é um princípio fundamental. A decisão judicial sobre o bem-estar e a guarda da criança se sobrepõe ao laço de sangue. Entendi. A partir do momento em que um juiz decide quem tem a guarda, essa decisão tem força de lei. Desrespeitá-la é um crime contra a administração da justiça e principalmente contra a segurança e estabilidade da criança. O foco da lei muda do direito dos pais para a proteção do menor. Uau! A autoridade legal definida pelo juiz passa a ser mais importante que o vínculo biológico. E, de novo, a lei parece oferecer uma espécie de saída honrosa. Sim, ela faz isso de novo. O parágrafo 2º do mesmo artigo diz que, se a criança for devolvida antes de qualquer processo e sem ter sofrido maus tratos ou privações, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Que interessante, é uma ferramenta muito pragmática. A lei está comunicando, olha, o que você fez foi um crime grave, mas nosso interesse principal é a segurança da criança. Se você corrigir seu erro rapidamente e garantir que ela está bem, podemos reconsiderar a punição. É um incentivo claro para que a situação seja resolvida da forma menos danosa possível para o menor. Então, fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente viu, o que emerge é quase um manual de instruções da família ideal segundo a lei penal. O casamento deve ser monogâmico e honesto, a identidade de uma criança é sagrada e não pode ser fraudada. Isso. O sustento material e educacional é uma obrigação inegociável e as decisões da justiça sobre quem cuida dos filhos devem ser respeitadas acima de tudo. Uma ótima síntese. Esses artigos são um retrato dos pilares que a sociedade, através da lei, decidiu que eram essenciais para a estabilidade familiar. Eles protegem a formalidade do casamento, a verdade do registro civil, a dignidade da subsistência e a autoridade legal. É o direito penal atuando como guardião último dessa estrutura, pelo menos como ela foi concebida na época. Certo. A sociedade muda e algumas dessas regras são debatidas hoje, mas elas nos mostram o que já foi e, em grande parte, ainda é
considerado o alicerce da nossa vida em comum. Para encerrar, fica uma reflexão. O texto que a gente analisou menciona o motivo de reconhecida nobreza como algo poderoso até de perdoar o crime de registrar um filho de outra pessoa. Isso levanta uma questão profunda sobre a natureza da lei, né? Em situações onde um crime é cometido por compaixão, para proteger alguém, onde a sociedade deve traçar a linha entre a rigidez dos processos legais e a complexidade das motivações humanas. É uma ótima pergunta. E em que outras áreas do direito a nobreza do motivo poderia ou talvez devesse ser levada em consideração com tanto peso? Fica o pensamento.